vai para o Rio Grande do Sul. A gente segue atualizando a situação por lá. Quem está por lá é o nosso repórter David de Tarso, enviado especial da Jovem Pan para esta cobertura. E a população por lá está fazendo um protesto. David, chega aqui no 3 em 1 com detalhes a respeito dessas manifestações que agora acontecem no Rio Grande do Sul. David de Tarso, boa tarde, bem-vindo. Exatamente, Kobayashi. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. A manifestação terminou ainda há pouco. O ministro Paulo Pimenta, acompanhado do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, estiveram no local, na rodovia Freeway, para atender as reivindicações desses moradores, na verdade, escutá-los. Então, eles fecharam a rodovia, provocaram um trânsito imenso. A gente veio para um outro ponto aqui, mas a rodovia Freeway, para quem nos acompanha por imagens, é aquela ali onde estão passando alguns veículos, o caminhão nesse momento, no viaduto. Mas agora o trânsito, então, está liberado na rodovia. Só que fato é que ela foi parcialmente interditada por conta dessa mobilização. Qual a reivindicação dos moradores? Os moradores do bairro Farrapos e Maitá, que fica às margens ali do estádio do Grêmio, eles dizem que nada foi feito em relação à drenagem da água. E com isso, como o bairro ainda continua alagado, a comporta 14, para atender aqueles moradores, para que a água também possa fluir de novo para o Guaíba, dizem que nada foi feito então em relação a isso. O que eles estão fazendo? Em vez de ir para os abrigos que têm episódios de violência sendo registrados, eles decidiram, por meio de barracas improvisadas, ocupar acostamentos, entradas de vicinais, pontos diferentes da rodovia. Só que o DENIT quer liberar essas áreas. E aí houve esse conflito, porque eles falam, mas como que eu vou voltar para minha casa alagada e não posso ficar aqui? Vou para o abrigo, tem a questão da insegurança. Então tem que resolver o problema no nosso bairro, a água tem que ser escoada. Isso, então, enviado pelo governo Lula, conversou. David de Tarso já volta com a gente, aí a gente vai ajustar essa questão técnica na comunicação com o David de Tarso. Por aqui, enquanto a gente ajusta com o David, eu quero a sua opinião, Segré, porque é uma situação muito difícil, né? Por um morador, ele não está em casa. Se for para o abrigo, tem a questão da violência. E aí, por outro lado também, se ele interrompe a rodovia, é por onde está passando, inclusive a ajuda que chega àquelas pessoas. É um problema muito complexo. E aí? É muito complexo. Aí não é uma questão simplista de jogar a culpa em ninguém. É a determinação de prioridades. E aí é complexo, porque você tem 24 horas, tem uma estrutura de pessoal limitada, tem uma estrutura de recursos limitada, e aí você precisa, então, determinar as prioridades. Eu continuo pensando, cadê o Eduardo Leite? Porque estou vendo o prefeito e o representante plenipotenciário, ministro número 39 do governo federal. Cadê o governador? Ô David, a gente já está com você novamente aqui, reajustamos o nosso contato. Você pode concluir as informações que você nos trazia, David de Tarso, diretamente lá do Rio Grande do Sul. Pois é, justamente esse impasse então, né, Kobayashi, quanto a essa questão, porque os moradores estão ocupando então as vicinais, as beiras das rodovias, e isso também gera um certo transtorno. Só que eles disseram, como é que eu volto para minha casa sendo que está alagada? Então precisa resolver a questão. Segundo o ministro Paulo Pimenta, enviado pelo governo Lula, e também o prefeito de Porto Alegre, disse que essa situação será resolvida. A comporta 14 ela será aberta e amanhã os profissionais já vão estar atuando para desobstruir as bocas de lobo, para justamente essa água possa ser escoada. Também uma bomba será instalada por lá. Ele disse que assim que esse serviço for feito, a água escoa no mesmo dia, só que pode demorar até 3 dias. Então, os moradores vão aguardar pelo menos 3 dias. Amanhã também será feita uma nova reunião com esses moradores para saber o que de fato então será feito e se realmente os serviços eles vão começar, porque isso tem se tornado frequente aqui no Rio Grande do Sul. A gente que está rodando bastante pelo interior, não só pela capital, tem visto muitas famílias à beira da rodovia, porque eles dizem, olha, eu sou mais ficar ao lado do meu vizinho do que uma pessoa no abrigo com quem eu não conheço. Então, isso tem se tornado muito comum aqui no Rio Grande do Sul, desde essa cheia, mas também os moradores relatam demora, animais mortos, também até mesmo pessoas que eventualmente possam estar mortas nessas áreas alagadas. Enquanto esses bairros ficam alagados, então eles vão permanecer nesses locais à beira da rodovia, porque eles preferem ficar lá do que ir para um abrigo. Então, houve esse protesto.
rodovia já foi liberada, a gente traz a informação aqui. Inclusive, a gente é a única equipe de TV que registrou toda essa situação, esse impasse, e o ministro... Tá aí, David de Tarso, diretamente do Rio Grande do Sul, trazendo todas essas informações. Dávila, eu quero a sua opinião também. Como que se resolve esta questão? As pessoas já estão há quantos dias fora de suas casas e as casas permanecem debaixo d'água? Cada dia que passa o negócio piora, porque tem a questão da contaminação da água. A gente já teve o registro de uma morte por leptospirose. Trava a língua, mas dessa vez eu consegui falar. Teve duas agora. Duas agora, né? Mais uma. A gente tem a situação aí, naturalmente, né? Do tempo já de animais que morrem e estão ali em decomposição naquelas águas. Cada dia urge lá no Rio Grande do Sul e as pessoas sem as suas residências com esse problema. Dávila? É verdade, é um problema dramático. E eu aqui corroboro com o que o Segré acabou de falar. Onde é que está o governador? Eu já disse aqui desde o primeiro dia da crise. O governador precisava criar um comitê estadual, colocar todo mundo dentro desse comitê. Ministro do governo Lula, a agência reguladora, investidor privado, voluntários, todo mundo ali para poder coordenar essas ações. Isso é uma pequena amostra do que é a ausência de coordenação e como ela afeta a vida das pessoas. Imagina na hora que começar a despejar milhares de recursos e não ter esse comitê para centralizar as ações do governo, o que vai acontecer? Vai começar o prefeito tentar pegar o recurso, vai tentar ir buscar direto no governo federal e esquece o governador, vai tentar buscar com a ONG ali a ajuda, já que o governo estadual não está apoiando. Vai ser um caos. Um caos. Então, sim, está na hora, governador, arregaça as mangas, cria esse comitê, centraliza toda a decisão neste comitê, centraliza ali os recursos, tanto materiais como de pessoas, para que nós possamos ter ordem nas ações prioritárias. Perfeito, essa é a questão. Questão de saúde pública, questão agora de moradia, as pessoas ainda fora de suas casas e cobrando o governo, os municípios, o próprio governo federal. A gente via, inclusive, imagens do ministro Paulo Pimenta ali conversando com as pessoas do local.